Se você me acompanha por aqui, você sabe que eu postei há um tempo atrás uns stories sobre fazer um ano de 2021 explosivo. Então, se você está comigo nessa, eu hoje vou falar de um assunto que tem que fazer parte do seu ano que vem. E a minha sugestão é começa agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te dar 4 estratégias de leitura para que você consiga ler livros. Não tem jeito de você prosperar, não tem jeito de você avançar para a próxima etapa se você não estiver lendo livros continuamente, tá? Então, primeiro, é o mais simples, é como a gente encara uma leitura. Então você pode ler livros de 3 formas. A primeira maneira é a mais leve possível, é você ler um livro para se divertir. Tem um exemplo aqui de um livro que ele é de diversão, embora ele traga conceitos de filosofia no final da história toda, é um livro para se divertir, é um livro que você vê à noite, que você lê realmente com leveza, tá? A outra maneira é uma leitura para você se informar. A leitura de informação ela é de revistas, jornais, redes sociais, então você realmente passa o olho naquele texto para você pegar a ideia. É uma coisa que eu honestamente tento evitar porque notícias elas chegam a você, o que é importante. Então eu não me preocupo muito em ficar lendo coisas para me informar. Eu quero falar da leitura que é a leitura para aprender, tá? Essa sim é a leitura que você tem que cair em cima se você realmente quer dar o próximo passo para você ter uma carreira, para você ter um negócio de sucesso, tá? Então, como é que a gente faz para ler quando você quer aprender? Primeiro, a gente geralmente tem indicações de livros, tá? Eu vou indicar muito livro aqui. Mas não é porque alguém indicou um livro que você tem que pegar e ler ele todo. Então, tem alguns cuidados que você tem que ter para que o seu tempo com aquele livro seja o melhor possível, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo é o seguinte: a primeira leitura que a gente faz é a leitura elementar. O que é essa leitura elementar? Ela é simplesmente você traduzir letras e palavras em símbolos na sua cabeça. Então, quando você vê uma palavra, você entende o significado dela. A gente que lê em português, está tudo certo, isso é o básico, o basal que todo mundo aqui vai saber fazer. Quando que você não sabe fazer a leitura elementar? Quando você está aprendendo uma nova língua. Se você estiver aprendendo inglês, tem que focar muito na leitura elementar quando você ainda está no nível básico. É entender que aquela palavra significa alguma coisa, tá? O problema é que muita gente para na leitura, mesmo em português, na leitura elementar. Só pega a palavra e coloca, entende o significado e fica colocando aquilo para dentro. Então, a leitura elementar ela é só a primeira etapa. Depois você tem que seguir para outras 3 etapas. São 4 níveis de leitura, tá? Então, uma vez que você domina a leitura elementar, você tem que seguir para a segunda maneira, que é a leitura inspecional. O que é a leitura inspecional? Eu pego esse livro aqui, por exemplo, eu dou uma olhada, eu vejo quem que é o autor. Geralmente aqui você vai ter informação sobre ele na contracapa. Então aqui você vê quem que é esse autor. Você pega, dá uma olhada aqui na biografia desse livro, do que ele se trata. E aí você pode fazer o seguinte: ver como é que é a organização dos capítulos dele. Quantos capítulos são? Tem tarefa para fazer nesse livro? Pô, que legal! Além disso, geralmente você pode ir direto para as últimas páginas, para a conclusão. Todo autor vai se esforçar muito em fazer uma boa conclusão. Então, geralmente aqui no final, o último capítulo, ele vai resumir o livro todo, ele vai falar: isso é importante para você fazer isso, tá? Então, a leitura inspecional, ela é crítica, você vai levar ali 10, 20 minutos para você realmente falar: pô, esse cara é bom, as coisas que ele fala têm sentido para a minha vida e esse livro está bem estruturado. Beleza, vou colocar energia para ler, tá? Então a leitura inspecional ela deve ser feita. Não é porque alguém indicou, porque você realmente ou então foi com a cara do livro, que você tem que ir lá e ler ele todo. E outra, você tem que comprar um livro e nem sempre você tem que ler ele. Às vezes você compra um livro e por um bom tempo ele não faz parte, tá? Então essa é a segunda parte, a leitura inspecional. A terceira leitura, a terceira estratégia de leitura, essa sim é show, que é a leitura analítica, tá? Então beleza, você fez a leitura inspecional, você falou: tá, quero ler esse livro. Agora a gente vai começar com a leitura analítica. Essa leitura analítica, ela é o que mais conta, é o que tem que ser feito, porque senão você não consegue colocar nada em prática, tá? Tá, mas o que é a leitura analítica? Essa é aquela leitura cuidadosa, que você não faz na hora de dormir, você faz com uma maneira de estudar realmente. Separa um tempo na sua agenda, busca um lugar em silêncio e você faz uma leitura analítica.
que é ler, e você, ao longo da leitura, tem que responder pelo menos 4 perguntas para que você realmente tenha certeza de que você está entendendo o propósito de ler aquele livro. Então você tem que fazer 4 perguntas para que você realmente consiga fazer com que esse conteúdo seja assimilado de maneira mais eficiente. Então quais são essas perguntas? A primeira delas, que você pode responder anotando realmente, ou então só responde para você mesmo, na sua cabeça, mas o legal é ir anotando mesmo, é você saber assim, esse livro é sobre o quê? Então já começa, quando você faz a leitura inspecional, você já consegue responder essa pergunta. Esse livro é sobre o quê? Segunda pergunta, você tem que ler para saber o que está sendo dito em detalhes. Então, qual que é o tópico desse livro e quais são os detalhes, quais são os pilares que esse livro vai abordar? Essa é a segunda pergunta. A terceira, o que esse livro diz é verdade? Então, dentro do que eu acredito, dentro de tudo que eu já li, isso é verdade? Então, às vezes você não conhece muito sobre a literatura desse campo em si para dizer isso, mas você já sabe de acordo com as suas experiências. Pô, isso é verdade? Às vezes é verdade como um todo, às vezes é verdade só em algumas partes, tá? Então é normal que às vezes você discorde de algum ponto. E é muito legal quando você discorda, porque aí você realmente tem que entender por que aquilo lá não faz sentido para você. É muito valioso isso. Depois, qual o significado desse livro? Essa é a última pergunta que você vai responder. Qual o significado desse livro e por que é importante eu aplicar isso na minha vida, tá? Então, quando você faz uma leitura no qual você vai respondendo passo a passo, capítulo por capítulo, essas perguntas, você tem uma maior compreensão do que aquele livro realmente significa. E aí, para fechar com chave de ouro, depois de uma leitura analítica, sua obrigação é compartilhar esse conhecimento com alguém, com você mesmo através de uma anotação, de uma resenha sobre o livro, fazer um vídeo e postar aqui no YouTube, no Instagram. Então, quando você faz esse tipo de coisa, que você faz um output, que é você tirar de dentro, aí você solidifica aquele conhecimento e o livro vai ser aproveitado por muito mais tempo, tá? Então, beleza, primeira leitura elementar, segunda inspecional, a terceira analítica e agora a quarta, que é a mais importante de todas. O que é a quarta? Essa é a leitura sinóptica. Essa leitura ela realmente é abrangente, ela não se trata mais de um único livro. A leitura sinóptica ela é isso daqui, quando você lê mais de um livro e que todos eles se tratam do mesmo assunto. Então, todos eles vão falar, por exemplo, no caso desses aqui, a mentalidade de sucesso e prosperidade, por exemplo. Então, quando você lê esses livros todos, você agora consegue transitar melhor entre esse assunto e você lembra pedaços, frases e conceitos de cada um deles. E é muito mais fácil para você realmente passar essa informação adiante, é muito mais fácil para você encontrar pontos em comum e pontos em discordância. Então eu sei muito bem que cada um aqui, basicamente estão falando da mesma coisa, mas com linguagens diferentes. Então você consegue identificar, pô, esse cara ele simplesmente adaptou para um outro universo aquilo que o outro cara já falou antes. Então todos esses livros geralmente eles têm uma base única e cada autor vai usando as suas nuances. Então a leitura sinóptica ela é uma leitura global, ela abrange realmente um campo todo de estudo. Então o que eu quis passar para você aqui é o seguinte, começa a ler hoje. Se você puder, marca meia hora no teu relógio, esquece Instagram um pouco, esquece YouTube, esquece conteúdo que não vai te agregar. Meia hora, é impossível que você realmente não aprenda nada lendo um livro em meia hora. Então, para começar, faça uma leitura inspecional, pega um livro aí, faz uma leitura inspecional e vê se faz sentido para você ler. Se fizer, vai para a segunda parte, que é para a terceira, né, que seria a leitura analítica, e daqui a pouco a gente está fazendo leitura sinóptica e realmente aprendendo conceitos como um todo. Fechou? Valeu! Comenta aqui qual livro você vai começar a ler. Comenta o que você vai fazer para o ano que vem ser explosivo. O meu vai ser, eu já estou determinado a isso, já comecei, já estou criando a raiz para isso. Quero saber se você também está junto comigo. Vamos embora!